Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Muito bem. Boa tarde. Bem, parabéns a todas as pessoas que foram reconhecidas. Obrigado pelo seu exemplo. Um aplauso de novo para todas as pessoas que foram reconhecidas. E bem, já superaram os 3 desafios. Os 3 grandes desafios que temos que aprender a superar neste negócio. O primeiro desafio, qual é? O volume. Este é o primeiro desafio que a gente tem que aprender e se tornar bom nisso. E vocês têm aqui pessoas que fazem isso de uma maneira incrível. Então é um desafio a ser superado. O segundo desafio qual é? O patrocínio. Exatamente. O patrocínio. E uma prova disso é esse seminário e bem, um forte aplauso para todas as pessoas que estão crescendo, que estão dando o exemplo. Porque graças a isso é que está se materializando a visão que temos no negócio Amway. E o terceiro desafio é promover este negócio de forma a ter gente nos eventos. Faz uns anos, eu conheci essa senhora que está aqui atrás. Eu e Juana estamos já, como contei na primeira parte, já são 22 anos desde que conhecemos este negócio. 22 anos desde que tivemos o primeiro contato com todo este programa de formação empresarial. E transformou totalmente a nossa vida. Nos conhecemos porque meu pai um dia comprou um carro. Isso foi no ano de 78. Ok, já sei que a maioria de vocês não tinha nascido. Ele comprou um Renault 4. Eu lembro perfeitamente. Para os que têm menos de 30 anos, vocês têm que explicar para quem está do seu lado o que era um Renault 4, certo? Então meu pai chegou e pegou um carro, um Renault 4, da concessionária e chega e disse, bem, vamos passear. Disse isso para o meu irmão e para mim. Então, a gente morava em Bogotá. Eu sou da cidade de Bogotá. E, nesse passeio que ele organizou com a família, que, abrindo um parênteses, é o único que eu me lembro. Então ele disse, vamos passear por algumas cidades? Fomos para Manizales, Pereira, e ele disse, temos que passar por Ibagué. E lembro muito que minha mãe disse, eu tenho uns familiares distantes lá. Tem um tio que mora em Ibagué. Imaginem, ano 78, não tinha celular nem nada disso. A questão é que chegando lá, acabamos na casa do tio da minha mãe. O tio da minha mãe tinha umas filhas, e entre elas havia uma baixinha e meio irritante. Sim, de verdade, era muito irritante. E achei ela meio assim, ela tinha uns 12 anos, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Ela tinha 11 anos e eu tinha 13. E, bem, aí paramos, visitamos o tio, as primas. Oi, prima, não sei o quê, tchau. E nós voltamos para Bogotá e não soubemos mais da família de Ibagué. O costume é que, ao terminar o colégio, os pais mandam os filhos para Bogotá para estudar na universidade. Ibagué é relativamente perto de Bogotá. Então, quando elas terminaram o colégio, foram para Bogotá para estudar na universidade. Juana foi matriculada na faculdade de Direito. Meu sogro queria que ela fosse advogada. E chegaram lá e, claro, elas não conheciam Bogotá. E, claro, precisavam de um guia, certo? Precisavam de alguém que mostrasse a cidade, as orientasse. Aí estávamos nós, muito amavelmente, sem nenhum interesse nem nada, para mostrar a cidade. E bem, desde então já estamos há 32 anos conhecendo a cidade. Ainda não terminou de conhecê-la, mas estamos nisso. Bem, começamos a namorar e nesse momento estavam começando a ciclovia, lembro bem. E então um dia a convidei para ir à ciclovia. Disse, quer ir à ciclovia? Eu a levo para que a conheça. Então, madruguei, muito ajuizado. Fui ao apartamento onde elas moravam com meu cunhado. São 3 filhas e um filho. 3 cunhadas e um cunhado. Então, levei a ciclovia e aí começa uma relação, assim, mais ou menos, sim, não. Não entendimos até um dia a parte de primo e onde começava a outra parte. Nessa confusão, acabamos... predominou a outra parte. E nessa confusão acabamos nos apaixonando. Ela, um belo dia, me disse que
que marcou um encontro comigo em um shopping center. E eu, pra quê? E ela, a gente se vê no shopping e tal. Tá tudo bem, certo? Vou pra lá. Então cheguei nesse shopping, cheguei e ela disse, é que eu vou te mostrar o resultado de um teste. E eu, que resultado quer me mostrar? Quando me mostra o teste laboratório positivo. E bem, aí a vida mudou. A vida muda, como diz Fernando Palácio, da noite para o dia. Da noite para o dia. E, naturalmente, um garoto de... Ela tinha 19, eu tinha 21 anos. A gente não sabe nem o que fazer. Quem já passou por uma situação parecida? A gente confunde medo, terror, pânico. Não sabia o que fazer. Eu tinha apenas acabado de sair da universidade. Mas talvez com esse mesmo ímpeto da juventude, a gente diz, vamos em frente, em frente. Passa muita coisa pela cabeça, de verdade, passa muita coisa. E disse, estufa o peito e enfrenta. Foi isso que me ensinaram, então eu tinha que enfrentar. Embora não estivesse nos planos, decidimos nos casar. Então agora vinha a coisa de ir a Ibagué para explicar ao sogro que a gente tinha tomado a... Não era sogro, hein? Era meio tio. Então esse dia, quando eu cheguei para o tio para chamar ele de sogro, foi uma confusão que tem 32 anos que eu estou resolvendo. Então, tudo bem, pegamos o ônibus para ir para Ibagué. Imagine vocês eu ter que mostrar a cara. Só tinha 21 anos. E a gente pensa, por que as pessoas mudaram tanto? E hoje em dia vejo um rapaz de 21 anos nessa situação e ele foge assustado. Mas eu disse, é o certo, tem que fazer. Então cheguei e disse, bem, tio... Acontece que a gente se apaixonou e tomamos a decisão de nos casar. E ela estava no terceiro semestre, certo, Juana? De Direito, algo assim, na Universidade de Santo Tomás. E então, ele chegou e disse, fica assim me olhando, eles gostavam muito de mim. Então, chegou e disse, está bem, ok, claro, tem a minha bênção, não se preocupem, a gente conversa disso com calma. Ou seja, ele achava que era coisa para dali a 3 ou 4 anos, né? Então eu disse, é que vai ser no próximo fim de semana. E por que tanta pressa? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Mas tinha que acelerar o processo rápido. Mais ainda, a gente tinha ido ao médico e o médico tinha dito que eram gêmeas. Então, disse isso. Quando são gêmeas é a primeira vez, isso geralmente não chega ao fim das 30 e tantas semanas e o parto se adianta. Ou seja, tinha que acelerar o processo. Ou seja, a vida tinha nos obrigado a dar o salto para a determinação e construir o negócio rapidinho. A gente tinha que qualificar rápido. Não tinha tempo para pensar. E bem, nos casamos e tem sido uma vida maravilhosa, com altos e baixos, naturalmente, como resumiu Juana na primeira parte, muitos altos e baixos, dificuldades econômicas. Mas teve algo que me ajudou. Acho que uma decisão que tomei quando criança. E foi a decisão de sempre ver o lado positivo nas coisas, buscar o lado positivo. Então, não fugimos dos problemas, embora tenha havido momentos realmente muito, muito duros. Eu já tinha terminado a universidade, estava trabalhando com uma empresa, a empresa faliu, então eu fiquei sem trabalho. E eu e um colega decidimos nos associar e fizemos umas obras em Bogotá. A gente não tinha nem um centavo no bolso, mas a gente tinha ousadia. A gente chegava em uma casa que estava à venda, exemplo, no bairro do Chapineiro Alto. Chegávamos e fazíamos uma proposta ao dono. Chegávamos e dizíamos, olha, o senhor está vendendo a casa e a gente sabe construir. Quis saber construir o quê? A gente tinha acabado de se formar. Chegávamos e dizíamos, você tem a casa e a gente sabe construir. Então você entra com a casa e a gente dá uns 2 apartamentos pela sua casa, certo? E a pessoa dizia, sim, vamos fazer. E a gente, para financiar a obra, vendia na planta, recebíamos o dinheiro e construíamos. Era fazer negócio sem um centavo no bolso. Mas, naturalmente, o fluxo de caixa às vezes não funcionava como a gente tinha planejado. Então, durante esse processo foi muito duro, muito difícil. A gestação de Juana correu bem, as meninas nascem e efetivamente, como o médico tinha dito, adiantou um pouco e uma das meninas teve um problema de saúde delicado. Para que tenham uma ideia, essa menina pesava uns 1.100 gramas ou 1.000 gramas. Então teve que ficar na incubadora
E, obviamente, dinheiro e dinheiro que não tinha de onde tirar, porque a obra demandava tudo o que recebíamos para pagar as pessoas. Eu, nessa época, me tornei encanador, carpinteiro. Teve um edifício onde eu fiz toda a instalação hidrossanitária. Eu fiz toda. Nem apareço lá para não ver como ficou isso. Sim. E bem, a situação realmente se complica porque nossa filha, que nasceu com problemas de saúde, tinha que ter uma alimentação especial, porque o sistema digestivo ainda não estava bem desenvolvido, não absorvia o leite normal, então tinha que... Um problema econômico sério, realmente sério. Agora a gente ri disso, mas na época a verdade é que não tinha tanta graça. Não tinha graça. Para que tenham uma ideia, na casa não tinha nem geladeira, no apartamento que a gente morava. Então Juana tinha que guardar a carne na casa da vizinha para não estragar. Era uma coisa incrível. E o quê? Então, um bom dia a gente precisava de dinheiro para o mercado. Então, eu morava aí na rua 40 com a 7ª e passo por um caixa eletrônico, tinha uma conta no banco. E eu não sei se já aconteceu com vocês, que a gente sabe que não tem dinheiro, mas mesmo assim coloca o cartão. Eu sabia que não tinha nem um centavo. E a gente coloca o cartão. Então, cheguei aí, passei aí pelo caixa e prum. E o que o caixa diz? Saldo insuficiente. Tá. E eu, caramba, como eu chego assim em casa? A menina chorando, como faço para comprar o leite, fazer o mercado? E tem uma igreja na rua 8ª. E aí eu entrei na igreja. E aí eu disse, mas sempre otimista, nunca desisti. Eu dizia, isso é passageiro, isso vai se resolver em algum momento. E voltando ao apartamento, tenho que passar de novo pelo caixa. E voltei e coloquei o cartão. E o que acham que o caixa ia me dizer? Ué, saldo insuficiente. Mas eu não sei por que razão o caixa me deu 10 mil pesos. Verdade? Me deu e sem ter dinheiro. Eu não sei, chame como quiser, milagre, o que for. A verdade é que esse dia resolvemos o problema. E a partir desse momento eu sabia que aquilo ia ser passageiro. Sabia que em algum momento que a gente ia resolver a situação. Eu tinha deixado um ponto em um dos edifícios que tinha feito e montamos um negócio de comida. Quando a gente está assim meio, precisa resolver o problema, a primeira coisa que a gente pensa é montar um negócio de comida. E tomara que seja rápida. Sim? Bem. E chegamos e montamos um negócio. Se chamava Arepa Quadrada. Arquiteto, tinha que ser muito criativo. E claro, eu mesmo desenhei essa arepa quadrada e tudo. 2 rapazes e ela e... Não, você já tinha tido os bebês. E madrugávamos na praça todas as manhãs para comprar os ingredientes para fazer as arepas quadradas e recheadas. Deliciosas. Mas, naturalmente, como não havia inteligência financeira, aconteceu conosco mesmo que a maioria dos empreendedores nesse país. Abre um negócio de manhã e já quer ter o lucro de tarde. Então, assim, arruinamos o negocinho. Não prosperou, morreu rapidinho. A verdade é que rapidamente ficaram sabendo da nossa situação em Ibagué. Não sei como. A gente tentava ocultar, ou seja, exceto que... Me viram como dá e agora ter que dizer para o sogro que não tínhamos nem para o mercado, e os meus pais que nem queriam me ver, porque eles não gostavam muito da ideia. Então, um belo dia recebemos uma ligação do meu sogro. E ele, a gente já está sabendo que o que vocês estão passando aí em Bogotá. Então, você não vai mais fazer minha filha passar fome? Vocês dão risada, né? E ele disse, venham para Ibagué. Chegamos lá em Ibagué. Para que tenham uma ideia do que era toda a nossa tralha, coube tudo numa caminhonetezinha dessas pequenas da Stax. E ainda sobrava lugar. E chegamos em Ibagué. 3 de dezembro do ano de 91. Aterrissamos lá. Meu sogro tinha uma casa aí meio sem terminar, tinha trocado em não sei que negócio, num bairro afastado de Ibagué. E a gente chegou lá. Minha mãe sempre tinha me estimulado desde pequeno a estudar. Meu filho tem que ser médico da Universidade Javeriana. Ela me dizia isso. Tem que ser médico da Universidade Javeriana. E eu não sei de onde tirava isso, nem a medicina, nem a universidade. Mas era assim. A verdade é que eu tinha uns 13 anos e decidi que ia estudar arquitetura. Não sei de onde surgiu essa ideia. Talvez alguma coisa de liderança interna, eu acho. Porque de alguma maneira eu também queria ajudar as pessoas a resolver o problema de moradia. Ou seja, eu achava que um estudante de arquitetura podia fazer casa para todo mundo. Com 13 anos não me preocupava de onde ia sair o dinheiro. Mas veja o que é a vida. Depois de tantos anos na Amway, o negócio lhe dá um veículo como o da Amway.
E é uma das missões, uma das tarefas que a gente pode tornar realidade com este negócio. E então, eu acabei estudando aí. E chego a Ibagué para morar nessa casa, e eu olho para ela, e o pior era... Não, pior não. O melhor foi o seguinte. O sogro me ligou no dia seguinte e disse, já se instalaram na casa? Sim, senhor. Aí ele, então olha, aqui tem essa caminhonete. Uma caminhonete, uma Ford velhinha. Acontece que eu tenho um sítio, e nesse sítio, ordenhamos umas vaquinhas e produzimos leites todos os dias. Então vou dar para vocês esses 12 galõezinhos. E a sua tarefa, a sua missão é, se decidir aceitar como no filme, é que todos os dias você vai levantar todos os dias às 4 da manhã. Vai encher esses galõezinhos, os que eu te dou, vai aos sítios ao redor, você tem que enchê-los, aí chega aqui em Ibagué, mais ou menos vai chegar entre 10 e 11 da manhã, vende todo esse leite. E aí você me dá tanto. E vai viver com o restante. O que eu poderia dizer para esse homem? Eu tinha que fazer isso. Então eu no outro dia, perfeito, em Bogotá a gente se veste assim meio elegante. Então no outro dia eu fiz a mesma coisa. Eu às 4 da manhã, eu todo elegante, pego essa caminhonete. Olha, era uma estrada que era cheia de buraco, uma nuvem de poeira, assim. Quando um galão de 40 litros pesa 60 quilos facilmente. Eu tinha que pegar um com uma mão. Eu chego no dia seguinte, umas 11 da manhã em Ibagué, assim, todo cheio de lama, de poeira, de tudo. Não sabia mais nem de que cor era, porque era uma estrada de terra e isso era uma poeira impressionante. E começa a pensar, boa família, arquiteto, Universidade Javeriana, e agora? Isso era o que eu não queria dizer. Não, então para que não soasse tão, eu dizia, e agora transportador de laticínios. Ah, meu pai, um ano nessa nova profissão. Um ano, mas claro, em Ibagué ninguém me conhecia, nem nada disso. Durante esse ano eu até tampei as goteiras da tia de Juana, bem, da casa da tia de Juana. Mas ficou tão bom o trabalho, olha, faz quanto tempo isso, Juana? Faz muito tempo, um tempão. E a tia de Juana ainda hoje me diz, olha, esse trabalho que você fez ficou muito bom, hein? Nunca mais teve goteira em casa. E, bem, rapidamente, cerca de um ano, comecei a conhecer mais gente. Eu disse, tenho que sair desse meio, porque no meio da fazenda ninguém vai saber que sou arquiteto e eu nem vou poder fazer nada. Tenho que ter um tipo diferente de associação. Um princípio de sucesso também. Ou seja, tenho que me associar com outras pessoas, porque senão assim, aí vou acabar ficando assim para sempre. Por quê? O problema é que com o tempo a gente acaba se acostumando. E então, depois de 6 meses, eu já saía com roupa velha e já nem ligava de ficar cheio de terra e de barro. Pensei, eu tenho que sair rapidinho disso. Em um ano, do jeito que for, consigo trabalho em uma obra de residente e começa o processo de outra vez reconstruir a minha profissão. Mas como a economia é cíclica, eu consegui um trabalho. Enquanto subia, a gente gastava. Consegui pagar umas dívidas e alguns compromissos que tinha deixado pendentes, mas chega um momento de crise e, de novo, pá. A gente, mais ou menos, no ano 96, eu já tinha conseguido equilibrar a situação econômica. E já era responsável por obras maiores, já me conheciam, e eu trabalho bem, então começaram a me conhecer no meio, me ofereceram um bom cargo, era diretor de obra de uma construtora importante. E no ano de 96, para quem trabalha no setor de construção e tem mais de certa idade, deve lembrar que durante essa época a construção caiu a zero. Meus colegas debandaram. Muitos foram para a Europa, Espanha, outros foram para Miami, mas eu fiquei aí. E durante esse tempo, nós perdemos o pouco que tínhamos. E outra vez com 3 advogados atrás. Outra vez com advogados atrás. A mesma situação de quando cheguei em Ibagué. E nesse momento nos apresentam este negócio. No ano de 96, no começo do ano, em uma das obras que estava fazendo, Jaime Lombana era o empreiteiro das instalações sanitárias. E um belo dia ele chega com a ideia deste negócio. E conta que tem um negócio, uma empresa importantíssima, que você pode construir um negócio do tamanho que quiser e ganhar muitíssimo dinheiro. Com certeza a mesma coisa que disseram quando contataram vocês. E, claro, obviamente, não me interessou.
Não me interessou, já me morava em Bogotá, ele ia a cada 15 dias para Ibagué a verificar a obra e toda vez que ia, ele me dizia que o negócio que ia chegar ia ser muito bom, me contava umas coisas, eu tentava me animar, mas quando ele pegava o carro para voltar para Bogotá, eu desanimava. Chega o dia da abertura e ele... a verdade é que não conseguiu me convencer. Então ele chega e conta sobre o negócio para um dos sócios da construtora onde eu trabalhava. Esse sócio tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e tinha ouvido falar certamente da Amway dos Estados Unidos. Sabia que era um negócio sério, uma empresa que realmente tinha um respaldo corporativo importante. E este senhor, Jorge Henrique, decide entrar no negócio. Era meu chefe, porque era sócio da construtora onde eu trabalhava. E então... chega e diz, Fábio, eu te espero de noite no escritório, que vamos ter uma reunião do negócio, que Jaime te comentou e... Então, era o chefe, tinha que ir na reunião. Com o Jaime eu tinha enrolado muito, coitado. O Jaime sofreu comigo, nossa. E eu quando vejo o abraço e peço perdão de coração. Coitado. Eu acho que parte do cabelo branco de Jaime foi por minha culpa, de quando eu dizia, quando ele apareceu, eu dizia, claro, Jaime, vamos com tudo. E ele ligava o carro e eu já esquecia do tal negócio. Aí Jorge Henrique chega e me diz, Fábio, vamos para Bogotá porque vai ter a inauguração do negócio. E ele comprou um monte de kits, para quem se lembra. Se tem alguém aqui com o mesmo tempo de negócio que eu, eram umas caixas assim brancas, grandes, custavam uns 200 e tantos, ou por aí. E ele me diz, tem que entrar nisso. E eu, Jorge Henrique, mas eu não tenho dinheiro. Se você me emprestar para essa caixa... Então ele disse, pronto, eu empresto, ok. E ele me emprestou para a caixa. Por isso que eu me cadastrei na Amway. Disse, pago depois, e até o dia de hoje, nunca paguei a caixinha ao meu chefe. Ele deu de presente várias caixas, de verdade. Ele fez isso com um monte de gente dentro da construtora. Nunca fez um negócio. E perdeu um diamante. Vejo, esse homem nunca renovou. Perdeu um bom dinheiro. Nunca renovou. E eu nunca lhe paguei o kit. Eu assinei o contrato e, obviamente, depois de 3 meses já nem me lembrava o que eu tinha assinado. E não me lembrava. Mas Jaime, como cansou de insistir comigo, ele foi mais inteligente. Havia um seminário em Bogotá, acho que foi o primeiro seminário que fizeram, no começo do ano de 97. E, como eu não o atendi, então ele convidou Juana. Eu nem sei como ele conheceu Juana, nem como a convidou. Como é que ele te convidou? Não sabemos. A coisa é que Juana chegou nesse seminário em Bogotá e levou uma amiga. Quando Juana voltou desse evento para Ibagué, ela já chegou transformada. Me disse, Fábio, é um super negócio, como todas as mulheres, certo? Ou seja, as mulheres, quando entendem isso, o que temos que fazer, senhores? Temos que obedecê-las. Levar a sério. Ela chegou cheia de energia. Tem que fazer esse negócio, não sei o quê. Eu vi tão entusiasmado que eu acabei gostando muito da ideia. E começamos o negócio. E como eu tinha deixado dívidas anteriores, então houve muitas situações que me permitiam, que me impediam de avançar no negócio. Me impediam de avançar. Para resumir para vocês a história, a situação era tão crítica que até os meus ganhos foram embargados. O que o negócio gerava... Bem, claro que isso tem que ser o lado positivo, isso quer dizer que é uma empresa séria. Eu tentava olhar o lado positivo. Isso sim é bom, porque até me embargaram. Então, estamos falando do ano de 2002, mais ou menos. Eu pensava, agora nem uma coisa nem outra. Não ganho aqui, nem tenho mais trabalho. No ano de 2003, eu digo, tem que resolver isso. Eu continuava lendo. E tem um livro que sempre ficou na minha mesa, que era um livro de Anthony Robbins. E eu lia esse homem todos os dias, dizia, ou seja, tenho que resolver isso. Eu tinha lido, pense em riqueza e dizia, tem que pensar grande. E logo anunciaram uma licitação a nível nacional, iam fazer uma clínica importantíssima em Ibagué. Uma clínica importantíssima. E eu dizia, tenho que ganhar essa licitação, tenho que ganhar sim ou sim. E chegou o dia da entrevista e tinha uma delegação de gente de Bogotá para entrevistar as pessoas que teriam que viajar até Ibagué. Eu acho que era o único que concorria saindo de Ibagué. Foi um edifício aí em Ibagué, a entrevista para fazer a famosa clínica. E aí eu me lembro bem que nesse dia eu não tinha nem dinheiro para pagar o ônibus. E Juana tinha montado um restaurante, eu disse, me empresta água para o ônibus. E era uma dessas vans pequenas que vão abarrotadas. E eu desci para uma rua que era a principal de Ibagué. E lembro que quando eu fui descer da van, me levantei e pam! Dei com tudo no extintor.
Cheguei para fazer a famosa entrevista. Nesse momento, quando a gente está mal, tudo dá errado. Ou seja, como diz o áudio de Ernesto Espinosa, até a lâmpada queima. Estava uma loucura. E eu cheguei para fazer a entrevista. Mas lembro bem que tinha lido nesse livro que a gente tinha que se vender caro. A gente tem que se vender caro, dizia o livro. E dava o exemplo de uma pessoa que também ia fazer uma entrevista de trabalho. E que a gente tinha que multiplicar por 3 o que pensava em pedir, ok? Antes, como eu pensava? Alguém aqui já preencheu um formulário de emprego Minerva 1003? Salário pretendido. Que a maioria das pessoas coloca aí? O pretendido. O mínimo. Autoconfiança no chão. Eu disse... eu tive esse momento. No momento da entrevista passaram muitas coisas pela minha mente. Só para dar um exemplo, ano 2003, um arquiteto, diretor de um projeto desse, receberia 1 milhão de pesos, não sei, algo assim. Não me lembro bem. A questão é que na hora que me perguntarem qual é a sua aspiração, o entrevistador, eu disse 3 milhões de pesos. Pá! Multipliquei por 3, assim no automático. Claro, quando eu disse isso, tive até um calafrio. Pensei, me lasquei. Eu devia ter dito o que você quiser, mas me deu trabalho. E acabou que ele me disse um sim. Me disse sim. Não falou imediatamente, mas me disse, bem, vamos considerar a sua proposta. E depois entramos em contato. Passaram 3 dias, 4 dias, eu pensava, e agora, como conto para Juana? Como conto para Juana? Como volto para casa para dizer que não deu? Você não tinha um centavo. Ela tinha um restaurante, mas isso mal dava para sobreviver. O certo é que depois de 8 dias ligo para o famoso senhor, que foi meu chefe durante o período da obra. Eu ligo para Bogotá e digo, arquiteto, olá, aqui é fulano de tal, o que aconteceu? Você foi contratado. Eu decidi nesse mesmo dia, mas estava fora do país e não pude ligar antes. Pá! Consegui. Eu comecei a vivenciar a importância do programa. Não estava fazendo um negócio, Amway, mas o sistema nesse momento tinha me dado um novo nível de pensamento. E esse foi para mim o maior aprendizado. Foi o maior aprendizado para mim. O negócio eleva o nosso nível de pensamento. Quantas pessoas esperam 5 anos para aumentar a renda de 1 para 2 milhões de pesos? Ou de 2 para 5? Ou de 5 para 10? E não vão conseguir. Não se trata de fazer realmente. Se trata de ser. Se eu não mudar a minha programação, então meu nível de pensamento vai continuar igual. E os meus ganhos serão simplesmente equivalentes ao meu nível de pensamento. Até que eu não eleve o meu nível de pensamento. Então a minha qualidade de vida também não vai se elevar. E as coisas aí começam a mudar. Era uma clínica incrível, foi reconhecida a nível nacional. Impressionante. E eu me nomear, bem, não sei que coisa, e depois me tornei fornecedor dessa empresa. E continuei lendo, e as coisas começaram a mudar. Comecei a ler Kiyosaki, porque nesse momento estavam promovendo os livros de Kiyosaki, e começo a entender também a diferença entre ganhos com trabalho e ganhos passivos. Disse, claro, eu conheço na clínica. O hemodinamicista ganha 30 milhões de pesos, mas esse senhor tem que estar disponível 24 horas. O Dr. Nestor era meu amigo, conhecido. Esse homem, se alguém infartar às 2 da manhã, ele tem que ir à unidade de hemodinâmica para fazer o cateterismo. Ele não pode dizer para o povo, espera um pouquinho que eu vou às 8, porque senão morre. Ganha 30 milhões, tem estilo de vida. Mas se eu tiver 30 casas alugadas por 1 milhão de pesos, eu vou ganhar os mesmos 30. Mas não tenho somente estilo de vida, mas também qualidade de vida. E comecei a entender a diferença entre esses conceitos tão simples. Renda por trabalho, renda passiva, estilo de vida, qualidade de vida. E comecei a aprender também a gerenciar as finanças. E começamos a organizar a situação com Juana. Paguei as dívidas, fui muito ajuizado os meus contratos. E aplicava isso tudo do sistema em todas as obras, investia tudo construindo passivos. Para ter uma ideia, no ano de 2011 eu já tinha vários imóveis, umas lojinhas, tinha construído com o que sobrava e a gente conseguiu salvar a situação econômica. Não devia mais nem um centavo a ninguém, lembro de uma senhora que eu devia uns 15 milhões. Quando fui ver quanto eu devia, ela me disse 30, ou seja, ela já tinha duplicado com os juros. Eu nem pechinchei e disse, olha, senhora, muito obrigado, pago com prazer. A senhora me ajudou no momento que eu precisei. Eu não fiquei devendo nem um centavo. Era a última a quem devíamos, certo, Juana? E
Então, começo a aplicar isso e no ano de 2011, Juana, com o gerenciamento do restaurante, o estresse já estava deixando ela doente. E o médico disse, olha, você tem que mudar de atividade, porque se não mudar de atividade, a sua situação vai agravar. Então ela me disse, não quero mais o restaurante. Tudo bem, Juana, eu dou conta. A partir de hoje você não precisa mais trabalhar, eu me encarrego. Então ela rapidamente, entre julho e agosto de 2011, os 3 restaurantes que tinha, um fechou, outro vendeu e outro não sei o que fez, cedeu para um cunhado dela. Mas me disse, mas vamos fazer alguma coisa, ou seja, quero fazer alguma coisa, o que fazemos? Eu digo, Juaninha, vamos fazer um negócio Amway? E ela, como assim? Sim, Juana, eu durante todo esse tempo sempre renovei. Sempre renovei. A gente tinha construído uma organização e ainda tinha alguma coisa. Estava em 9%, mas gerava alguma coisa. Eu olhava, eu tinha uma conta especial que eu tinha aberto para o negócio. E eu todos os meses, quando chegava o extrato, eu via e dizia, que negócio incrível! Não faço nada! E tem algo aí. Sempre aparece algo. Eu dizia, incrível! 200 mil, 300 mil, que nessa época era o equivalente ao salário mínimo. Eu dizia, Juana, olha esse negócio tão incrível. Ganhamos um salário mínimo sem fazer nada. E quanta gente tem que trabalhar 8 horas ou mais para ganhar o mesmo? E ela chega e me diz, escuta, é mesmo, né? E eu, Juana, vamos fazer esse negócio? Bem, eu dizia, vamos, mas a ideia era ela fazer. Eu adorava o sistema, era fascinado pelos livros, ok? Mas eu queria que ela fizesse um negócio sem estresse, que fizesse um negócio que permitisse descobrir o que eu tinha descoberto. Mas eu também tinha entendido que o segredo estava nos eventos. Era 1º de agosto de 2011 quando tomamos a decisão. Não sabia se o Injav estava vivo ou não, liguei para uns amigos deles e ele não mora mais em Bogotá, está em Fusa. E fomos para Fusa. Eu ligo para ele, Jaiminho, claro, quando eu liguei, acho que quase teve um troço, claro. Jaiminho, onde você mora? Estou em Fusa, já vou te ver. Nos deu 15 minutos, porque ele tinha uma viagem, não sei para onde, mas disse, meu irmão, parabéns, eu sempre acreditei em vocês. Me dê um abraço desses que o Jaime sabe dar. Para vocês que já ganharam um abraço de Jaime, conhecem o coração que esse homem tem. E eu disse, Juaninha, isso para mim é suficiente. Choramos. Voltamos para Ibagué. E, Juana, vamos fazer isso? Vamos para a convenção. Eu sabia que o segredo estava nas convenções. Então, era a livre iniciativa de 2011. A gente foi para a loja em Bogotá. Eu nem sabia que tinha loja, porque antes não tinha a outra loja, a nova loja que tem agora. Então chegamos lá e compramos os ingressos da livre iniciativa, comprei um pouco Eu comprei mais de 1 milhão de pesos em áudio, sabe? Onde estão as fitas? Não, senhor, já não existe fita, agora são CDs. É que eu demorei um tempo para me acostumar com o novo termo, porque eu dizia para todo mundo, vou te emprestar uma fita, ou onde estão as fitas? Não, agora é CDs. E agora mesmo já é com USB, e agora já é outra coisa diferente. Então, compramos um monte desses CDs. Livros e os ingressos para a convenção. E, bem, outra vez, voltar a usar os produtos, não? Obviamente, a gente tem que ser coerente, né? Chegamos a Ibagué e aceleramos. Como eu contratava tanto, isso, de repente, para quem é muito técnico, às vezes eu mesmo caí nisso. Como não tinha tempo, eu não podia ser tão técnico, nem seguir ao pé da letra o sistema de construção em si do negócio. Então, eu chegava e fazia o seguinte. Eu tinha que sair de manhã com os grupos de trabalho para fazer as obras de que eu era empreiteiro. Então, era muito fácil. Eu fiz a minha lista de pessoas e dei para Juana. Peguei o celular e, 183 pessoas. Então, eu e Juana fizemos um trato. Bem, Juanita, você convida as pessoas, grupinhos de 5 a 10. Já sabemos que se convidamos de 5 a 10, quantas vão? Bem, mas Juana é boa para convidar. Com Juana, quase dos 10 que ela convida, vão os 10. Tem um bom índice. E eu nisso, já que tinha as obras, às vezes tinha que ficar nas cidades onde tinha contrato, ou seja, madrugava ainda mais e tinha que chegar em casa umas 6 da noite, porque assim ela convidava a gente para 7. E o convite era muito simples, olha, ela ligava para fulano de tal, ela não conhecia os meus contatos, eu sou a secretária, ela falava, a secretária do arquiteto Fábio, ele quer que vocês estejam na casa dele hoje à noite para falar de um projeto. E assim foi. Fizemos isso durante 1 ano. As bases desse negócio a gente construiu em 1 ano. Construímos aí as bases para o negócio diamante que temos. Todos os dias às 7 da noite eu chegava e tinha gente lá.
Eu contava como era o negócio. E o fechamento era simples. Como você quer participar? Como cliente ou como empresário? Como empresário, traga mais gente amanhã. Ou seja, não tinha tempo de fazer um acompanhamento. Então, no outro dia, levavam mais gente. E foi assim durante um ano. E servia iogurte, servia aveia. Os móveis ficaram destruídos nesse ano, mas nesse ano qualificamos a platina. Depois de 22 meses, qualificamos a esmeralda. E depois de 4 anos, qualificamos a diamante. E o legal é que isso é apenas o início. Ou seja, é um negócio que não termina. Porque o processo para o sucesso, o processo de crescimento, isso não tem um término, não tem um fim. Não tem fim. Depois que a gente entra nesse caminho e entende o que é esse processo normal de alcançar o sucesso, a gente sabe que isso é para a vida toda. Aconteciam coisas interessantes, como, por exemplo, eu ia para um comitê de uma obra em Neiva. Lembro bem, foi uma viagem que fiz para Neiva, e então pensava, como contato mais gente? Quando já tinha acabado minha lista, eu pensei, e agora como contato? Então eu convidava os outros engenheiros contratados de outros ramos. E lembro que uma vez convidei um engenheiro que era da parte de eletricidade. Pronto, engenheiro Mário, eu vou na minha caminhonete, venha que eu te levo. Para que levar a sua caminhonete? Então ele subiu na caminhonete. A gente nos conhecia muito. Então eu dizia, engenheiro, eu tenho que fazer uma conferência na próxima semana. Se incomoda se eu colocar um CD que eu tenho que ouvir? E aí ele dizia, o que ia dizer se eu era o dono do carro? Não há nenhum problema. Então, pum, tram. Economia e negócio do século XXI. E eu colocava Carlos Eduardo Castelhanos nesse dia. Lembro que nesse dia pus 3 áudios. Um de Carlos Eduardo, um de Fernando Palacios e um de José Bobadilha. Sim, claro. Quando chegamos, eu não falava nenhuma palavra, porque eu era quem estava me capacitando, lembra? Quando chegamos a Neiva e terminamos o comitê, estávamos voltando. E na ida eu não tinha dito nenhuma palavra nem nada. Antes de chegar no primeiro pedágio, saindo de Neiva, ele disse, escuta, arquiteto, você não tem outro áudio desses aí? Frontal. Então era assim, eu fazia isso. Então eu e Juana nos divertimos e eu entendi rapidamente que tinha que desfrutar do negócio. E vocês têm que fazer isso, desfrutar deste negócio. Tem que ser felizes a partir desse momento. Tem que assumir a determinação de ser feliz se estiverem começando, se estiverem em 9, se estiverem em 12. Ou seja, olha, a verdade, só por chegar a diamante a gente não vai ser feliz. Me entendem? E acho que nem por chegar a embaixador coroa. A gente é feliz quando se determina a ser. E quando entende que este é um super veículo para realizar os seus sonhos. É um veículo que edifica as pessoas. É um veículo que faz a gente crescer como pessoa. É um veículo que está impactando o mundo de uma maneira que a gente nem sequer consegue dimensionar. Antes que saísse o diretor anterior da Amway Colômbia, o Dr. Miguel Francisco, e um dia nos reunimos em Baru. A Amway nos convidou para Baru para falar em uma palestra de um seminário de comercialização. Então, eu disse, Miguel Francisco, é verdade que a América Latina é o continente que menos fatura? E ele chega e me diz, venha, vou te contar uma coisa, segurando o meu braço. Venha que te conto uma coisa, Fábio. Acontece que dos 100% do faturamento no mundo, os países asiáticos fazem 80%. China, Tailândia, Malásia, todos esses países. Estados Unidos e Canadá fazem cerca de 18%. E toda a América Latina junta faz menos de 2%. Isso significa que se desaparecer o faturamento da América Latina, a Amway não sente nem cócegas. Sim, entendem? Nem vai se dar conta. Então, eu fiquei muito feliz. Eu disse, ainda está tudo por ser feito. E ele, não somente está tudo por ser feito, isso foi antes que trocassem de diretor. Mas a Amway, nesse momento, vai voltar todo o seu esforço para a América Latina. E, pessoal, isso é o que temos nesse momento nas mãos. Vejam, nesse momento, temos nas mãos é que nem conseguimos imaginar tudo o que temos nas mãos. Os ingredientes completos, a receita perfeita para fazer o bolo do tamanho que a gente quiser. Para construir a vida, o sonho que a gente se propuser. Temos o plano de recompensas, o estudo que fizeram sobre as boas práticas das organizações mais rentáveis e sólidas do mundo. Tudo que lançou, e a Network 2.0, que é uma sinergia entre todos os líderes, trabalhando em equipe. Temos tudo para avançar. O que nós precisamos, pessoal,
colados no sistema e trabalhando a nossa autoconfiança, ter a determinação de levantar para construir o que nós merecemos, uma vida de abundância e prosperidade. Porque isso aqui não precisa ter limite. Dia desses, apresentando um negócio para uma pessoa em Bogotá, meu melhor amigo na universidade, Juan e eu pensamos, esse vai ser difícil. Fomos para Bogotá e a gente o patrocinou, na verdade, ou não? Sim, patrocinamos. Não fez nada, mas a gente patrocinou. Então eu dizia, Hardy, você sabe que nós, seres humanos, temos o potencial de ganhar 20 milhões se quisermos? Respondeu sim. 50 milhões? Sim. 100 milhões? Sim. E eu, e qual é o limite disso? Quando chegou um amigo dele e me apresentou. Esse é meu amigo. É o melhor amigo dele agora. Antes eu era o melhor amigo, agora ele tem outro melhor amigo. Esse homem ganha 800 milhões por mês. Entendem? O que eu faria com 800 milhões livres por mês? Muitas coisas boas. Ou seja, aí eu entendi que a abundância não tem limite. E acredito que tem quem ganhe 10 vezes isso. Claro que tem. Claro que tem. E a gente não tem por que ter medo disso. Eu ouço Consuelo Hernandes dizer, eu gosto de dinheiro. Mas é claro, estamos neste mundo e a riqueza é ilimitada. E a gente tem a capacidade de conquistá-la. Agora, que eu viva com 30, 40, 50 milhões, perfeito. E com os outros 750, o que faço? Coisas boas. Com um bom coração, imaginem vocês. Que tal, imagine por um momento, multipliquem o que vocês precisam para viver atualmente. Pensem por um momento quanto precisam para viver atualmente como merecem, por mês. Multipliquem isso por 1,5, ou seja, aumentem 50%. Agora, que isso não seja o que ganha com trabalho, mas sim com ganhos passivos. Isso significa liberdade. Imagine a gente vivendo com 70% ou 50% do que ganha por mês. Que todos os meses sobre, que todos os meses economize. Com um bom coração, quantas coisas poderíamos fazer? Imagine a transformação imensa que o mundo teria. E bem, a vida continua, agora já estamos na 3ª geração, as nossas filhas já têm filhas, temos uma neta linda e já está esperta. É outra forma de pensar que a gente está inculcando nessa menina. Essa menina só tem 7 meses, mas eu já ensinei a sonhar com a casa na árvore. Vou fazer uma casa na árvore para ela. Então eu disse, Sami, ela se chama Samantha, eu disse, Sami, prepare a cestinha com sanduichinhos e uma toalhinha de mesa, que vamos comer lá na casa da árvore. E a pequenininha me olha como, sim, claro, tem 7 meses, então não entende nada, mas às vezes ri e eu penso, essa danadinha me entendeu. Porque é uma comunicação incrível, sim? Então eu digo, isso não acontece com a maioria das pessoas. Quando eu era pequeno, escutei muitas vezes o meu pai dizer que a gente era pobre, que estava sem dinheiro, e foi sempre uma infância com limitações. Isso não me fazia sofrer nem me torturava. Não, nada disso. Mas agora eu penso que isso de alguma maneira me afetou, me fazendo demorar um pouquinho mais para mudar esse chip. Esses jovens de hoje em dia, as gerações que vêm dos empresários Amway, imagine a mentalidade com a que vêm. Imaginem. E como aqui o crescimento é exponencial, imagine a transformação tão incrível que vão fazer ao seu redor. Então, nessa parte eu quero deixá-los com Juana, com a minha eterna sonhadora. Juana tem essa capacidade de sonhar muito mais à frente. Ela tem uma programação um pouco diferente, mais empoderadora. E apesar de todas as dificuldades que passamos, não mudaria nenhum segundo de tudo o que vivemos juntos. Vamos receber com forte aplauso, por favor, a minha esposa Juana. Obrigada. Nossa, agora que eu vi que só me restam 8 minutos. Agora, vendo o Fábio andar para lá e para cá, eu estava vendo um sonho meu andando. Quero contar que o Fábio, quando eu o conheci, e depois começamos a conversar, ele falava muito bem das mulheres e de como seria a sua esposa, e aí eu disse, esse é para mim, né? Então, a mãe dele deixou ele uma vez sozinho na casa, e aí, adivinhem, eu fui para a casa dele. Minha mãe disse que fui eu quem desencaminhei o Fábio. E é verdade! Isso é uma confissão que eu faço pela primeira vez. Agora, olhando para ele, eu pensava, caramba, isso é um sonho andando. Então, pensem no que vou dizer. Tudo o que vocês se propuserem. Sabem por que as mulheres não conseguem um marido como desejam? Porque vão procurá-los nos bares. E o que acham nos bares? Um bêbado!
Um bêbado. Então, tem que focar no que a gente realmente quer e o universo vai nos dar. Ou seja, é como a criança que pede um sorvete, de uma bola e deixa cair. E o pai fica bravo. Aí ele pede, pai, me dá outro sorvete. Quero 2 bolas. Não, senhor, você não cuidou de uma bola? Bom, então o que eu conto de mim? Quero contar que eu fui criada em uma fazenda, ordenhando vacas, montando cavalos. Eu sei montar cavalo sem sela. Ia ao estábulo, pegava os cavalos, sem nada, abraçava eles, e o povo achava que eu tinha amarrado eles. E montava e fazia eles pararem, tampando os olhos. Ou seja, eu sou uma mulher 100% arrojada. Meu pai me ensinou a ser arrojada, me jogava no rio, enfim, todas essas coisas. Eu acho que foram construindo em mim uma fortaleza. É que pouca coisa me dá medo. Eu não tenho medo de investir. Sou arrojada totalmente. Então, meu pai e minha mãe formavam um casal que se casou normalmente. Um era trabalhador em uma fazenda e a minha mãe era empregada doméstica de uma casa. Ensinamento. Era isso que eles eram. Mas construíram patrimônio e chegaram à cidade de onde eles tinham saído, como ordenhador e empregada. E se tornaram uma das famílias mais reconhecidas. Ou seja, que aí já tive meu primeiro ensinamento. Ou seja, ser uma pessoa de sucesso. Eles me ensinaram a ser uma pessoa de ação. Me colocavam para contar o dinheiro. Eu tive contato com o dinheiro, com as consignações. Ou seja, meu pai e a minha mãe não sabe assinar. Mas eu pensava, de onde a minha mãe tirava todas essas coisas, todos esses ensinamentos? Eu sentia o cheiro, ele tinha um cofre. Ou seja, eu via todas essas coisas em uma casa simples e tudo isso, mas meu pai tinha uma projeção. Então eu nasci assim, muito bem. Inclusive, agorinha mesmo, estou montando negócios que também me dão um dinheiro extra. Porque a gente tem que respeitar o dinheiro. E não é porque a gente é ambicioso ou avarento, não. Eu ainda tenho muita gente a quem tenho que apoiar, ajudar. Minha mãe toma uns remédios caríssimos. Ainda tenho muita coisa para fazer na vida. Então eu respeito o dinheiro. Eu respeito o dinheiro e cuido bem dele. Sim? Para que a gente tenha... tivemos as nossas filhas. Tudo que o Fábio disse é verdade, por isso eu deixo ele contar. É verdade. Para mim, o Fábio é uma pessoa maravilhosa. É a integridade, é a honestidade. E eu quero dizer uma coisa. Se esse negócio for construído com honestidade, será um negócio para a vida toda. Para a vida toda. Para a vida toda. Sabem o que é para a vida toda? Para a vida toda. Se construído com honestidade. E o Fábio é assim. O Fábio é uma pessoa íntegra, uma pessoa a quem admiro muitíssimo. E passamos por muitas situações. Eu lembro quando nos despejaram de um apartamento, que a gente não conseguiu pagar. E eu, numa angústia, porque disseram que iam tirar a gente no outro dia. Eu vou contar várias coisas assim, porque o tempo está acabando. Esse apartamento era meu. Eu era... Nesse apartamento, no 404, eu morava. E a gente começou a fazer o negócio Amway. Estava escrito, o 404 deve de condomínio 800 mil pesos. E eu dizia, meu Deus, o que eu faço? As pessoas vão chegar e vão ver que a gente deve. Como falamos de um negócio de abundância quando estamos na lama? Então eu pedia, zelador, por favor, quando o povo chegar, tira esse cartaz. A gente, quando tinha a reunião de condomínio, eu era amiga do zelador. E o zelador me deixava entrar pela garagem. Deixava a gente entrar pela garagem, para que a administradora não visse a gente entrar na reunião. Isso que o Fábio diz que tudo termina... Sim, quais são as necessidades de vocês? As mesmas que eu tenho. Se vocês estão passando por uma situação, eu já vivi isso. Qual é a desculpa que colocaram na cabeça? Eu posso afirmar que a gente consegue ter o tamanho que quiser ter. Haverá momentos difíceis, mas esses momentos não são eternos. Sim? Esses momentos são para nos deixar um ensinamento de vida, uma aprendizagem. Se caírem, levantem-se. Aí tem uma lição. Aí tem uma aprendizagem. Alguma coisa na nossa vida está falhando. Temos que ter orgulho da nossa vida. Temos que ter orgulho do negócio que estamos fazendo. Temos que ter orgulho da Amway. Temos que sentir orgulho que não jogamos papel no chão.
Quero que levantem o ânimo. Quem está há um tempo no negócio e não teve os resultados econômicos? Nem tudo na vida é só resultado econômico. Vocês já são gente que não joga lixo na rua, são gente que usa produtos biodegradáveis, são pais melhores, filhos melhores, melhores pessoas. Aprenderam a ficar em pé na vida com garra. Aprenderam a se olhar no espelho e se levantar, independentemente do problema que tiveram. Sim ou sim? Totalmente verdade, ok? Porque se estão aqui, são pessoas que querem mudar, que têm a vontade de melhorar de vida. E esse é o momento que eu mais gosto, porque é apaixonante. E eu quero falar tudo o que eu sinto no meu coração. E sabe o que mais quero dizer? Que quando decidi fazer esse negócio como tem que ser, para a saúde da minha mãe, eu não sei se alguém aqui sabe, para a saúde da minha mãe já é um pouco tarde, ela tem fibrilação, tem diabetes, tem um monte de doenças. Quem tem mãe aqui? Estão no melhor momento de construir essa oportunidade. Eu quero dar tudo a ela. Ela não come açúcar. Eu quero levá-la numa viagem. Ela não consegue caminhar. Quero dar roupa para minha mãe. E ela diz, não me dê roupa, me dê dinheiro. De aniversário. Não pode comer bolo. Fez aniversário faz pouco tempo. Eu não sei qual é a sua necessidade agora mesmo. Mas o que eu sim digo é que isso valeu a pena. Tudo o que eu passei valeu a pena. A nossa vida mudou totalmente. Eu passei por muitas coisas. Olha, eu podia falar 1 hora aqui sobre tudo o que eu passei. Mas entre as coisas em que mais estou trabalhando é conseguir aceitar que a minha mãe algum dia vai ter que partir. E eu não pude dar tudo a ela por não ter tomado uma decisão 20 anos atrás. As pessoas me dizem, tem que superar e coisas assim, mas eu não sei como a gente se prepara para uma coisa dessas. Então, família, eu quero que hoje, nada de legal, Fábio e Maria Juana, que legal, tudo que disseram. Eu estou falando com o meu coração, com o coração. Façam isto. Levem a sério essa oportunidade. É real. É totalmente real. Muda as vidas. Mas só se tomamos uma decisão de coração. Se nos comprometemos com quem nós amamos. Vão e olhem a sua família. Eles estão lá, na sua casa, convencidos em silêncio, esperando que vocês sejam a luz deles. Não roubem o tempo deles. Construam isso para valer, porque esse tempo pode ser perdido ou não. Depende da decisão que vocês tomarem hoje. Este negócio já funcionou para muitos aqui. E vocês sabem. O que estão esperando? O que esperam? Não se sintam recriminados. Eu falo isso com todo o carinho. Eu vou sair hoje daqui. Amanhã, segunda, terça eu vou. Mas eu quero que quando vocês sentirem que vão cair, se lembrem de todas as situações pelas quais a Maria Juana passou e digam, essa gordinha foi aguerrida, eu também consigo. Eu também consigo. E eu sei que vocês conseguem. Eu sei que vocês são vencedores. Eu sei que vocês são campeões. Sei que vocês conseguem construir o que quiserem. Olha, gente, com as nossas filhas em uma situação difícil, líamos o maior vendedor do mundo e pegávamos frases, dizíamos, recebo esse dia com o meu coração e terei sucesso na frente das meninas. Todos os dias, de todos os pontos de vista. Vou de melhor a melhor. O negócio vai dar muitas coisas grandes. Agora que fomos a Las Vegas, lembrei de um professor que me expulsou, porque eu não respondi montanhas rochosas. E aí, na viagem, perguntei, o que é isso? O guia disse, são as montanhas rochosas. Eu pensei, que professor desgraçado. Eu disse, professor desgraçado, me expulsou, porque eu não sabia o que eram as montanhas rochosas, e ele nem sequer viu essas montanhas. Ou seja, vivemos coisas muito boas, muito legais. E comi burro na China. Comi burro na China. Eu não sabia que era burro. E anotei desenhei e perguntei. Vocês lembram? Desenhei num guardanapo e disse isso. Como eu não falo inglês, isso é burro? Disse, sim, burro. E eu, burro? Comi burro na China. Vivemos tantas coisas quando fomos à Disney. E me deram uns dólares do parque. E eu vi esses dólares e esses dólares
de brinquedo. E eu sabia que não tinha um centavo. Éramos platinas, mas estávamos na lama. Eu não tinha um centavo. E eu disse para o Fábio, a gente vai ficar com esses dólares em Ibagué, não valem nada. Aí eu disse, não, eu vou parar no restaurante e começo a ver quem vai pagar com os de verdade e troco. Então, quando ele ia pagar a comida com $1 de verdade, aí eu dizia, eu pago com esse, eu pago. Cheguei com uns 70 mil pesos. Estratégias, pessoal. E o negócio é assim. Mas quando a gente realmente está em apuros, se torna estrategista. Construam. Construam com coragem. E tantas histórias no caminho. Aproveitem. Eu e o Fábio estamos vivendo o nosso melhor momento. E esperamos que vocês também estejam. Essa vai ser a história que vocês vão contar depois. Essa vai ser uma história... A história de vocês vai ser a história que vai inspirar a todos os seus amigos. Gostaram da casa? Linda, né? E quem ia imaginar que a gente passou por tudo o que passou? Sim, mas superamos. Então, aqui não se perde, e sim aprendemos. Adoramos vocês. Estão no nosso coração. Muito obrigada pelo convite e espero que saiam determinados. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!